Dando continuidade à nossa programação, o programa Mais Que Vencedores traz agora um testemunho poderoso e impactante. Eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Veja esse grande testemunho. Olá, eu sou Aécio Mota, eu sou designer gráfico, eu tenho 40 anos de idade, com muito prazer. Sou casado há 20 anos com a minha esposa Silvia e tenho 2 filhos. Tenho a Ivna, de 16, e o Ives, de 13. Estou aqui para contar um pouco da minha história, um pouco do meu testemunho. Eu venho de uma família de classe média, eu venho de uma família de pais que vieram do interior do estado e que o estilo de criação deles não me proporcionou uma família com diálogo, uma família com conversas. A minha adolescência foi uma adolescência de descobrir os ensinamentos na rua, de prestar conta ou de receber a resposta das minhas curiosidades na rua, com os amigos, na escola e com as pessoas que eu conhecia. Por conta disso, eu tive uma adolescência muito precoce. Eu amadureci muito cedo. Aos 11 anos de idade, eu já namorava sério, de cadeirinha na casa da menina, né? Eu já dirigia aos 11 anos de idade. Meu pai trabalhava no ramo de atacado, ele tinha carros, tinha caminhões e eu dirigia já na maior facilidade, né? Que eu aprendi muito rápido. Aos 12 anos de idade, eu já era o que as pessoas dizem aqui, um mala, né? Eu já era uma pessoa, assim, ovelha negra da família. Nessa idade, dos 12 anos de idade, eu já vivi o que muitos jovens hoje, por mais avançado que esteja, aos 18 anos de idade, não conseguiam viver ainda. Então eu tive uma vida muito rápida, muito intensa, né? Descobri muitas coisas logo na minha adolescência e hoje estou aqui para contar um pouquinho dessa história para vocês. Aos 9 anos de idade, eu já era assim, muito popular no bairro, né? Na escola já era muito popular, eu era rotulado de o sem futuro, né? Da cidade. Eu tinha uma enorme facilidade de fazer amizades, mas para fazer más amizades. E hoje eu digo para as pessoas e alerto aos pais que prestem muita atenção nas amizades dos seus filhos, porque as amizades elas influenciam e muito. Hoje muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu usei brinco por conta de amizades, eu fiz tatuagens por conta de amizade. Aos 14 anos de idade, meu pai tinha armazém, eu já roubava mercadoria dele, do armazém dele, e vendia para os próprios clientes do meu pai pela metade do preço. Eu tirava dinheiro de todo lugar da casa para poder manter a minha popularidade. Eu até realizei assaltos na época de sandálias e de tênis que eram famosos na época, né? Os famosos tênis Headley, sandálias Kennedy, que era fácil, você roubava e você já tinha quem comprasse facilmente. Na empresa do meu pai, ele trazia muitos funcionários do interior. E aí o que era que eu fazia? Eu alugava filmes pornô e colocava tarde da noite, meia-noite, 1h da manhã, para eles assistirem. Teve época do meu pai ter 17 funcionários morando, né, dentro da empresa dele. E aí quando esses funcionários, eles muito cansados, acordavam muito cedo, 1h da manhã do outro dia assistindo filmes, eles dormiam e aí eu ia trollar eles, né? Eu ia tirar a roupa deles, eu ia pintar eles, eu ia passar esmalte nos dentes, eu ia desenhar o esqueleto do corpo humano deles, jogava talco neles, tudo isso com uma câmera num tripé filmando e eu me divertia muito com isso, né? Eu me lembro que nessa idade de 14 anos, eu fugi de casa, né, com toda a minha bagagem, porque eu estudava num colégio à noite e quando eu estudava nesse colégio eu levei o som, eu levei um microsystem para a escola e era à noite, um colégio em Fortaleza mesmo, chamado Ginásio Nordeste, que era ali na Parangaba. E aí quando o coordenador da escola repreendeu porque eu estava com som lá na hora do recreio,
eu simplesmente puxei um revólver que eu tinha, um 38, e coloquei quem estava na minha frente para correr. Quando eu vi aquela situação, eu peguei o aparelho de som, fui embora e nunca mais retornei. Arranjei um amigo, um colega meu, para poder me matricular em outra escola. Então esse amigo meu se passou por meu pai, me matriculou em outra escola e eu estava estudando em um colégio e meu pai pensando que eu estudava em outro. E chegou uma vez que eu aprontei mais uma em casa e ele resolveu ir na escola ver como é que estavam as minhas notas. E aí, quando isso aconteceu, eu me desesperei, porque ele ia chegar na escola e não ia encontrar o Aécio estudando lá. O Aécio já estava estudando em outra escola. E nessa ocasião, eu fugi de casa. Aos 16 anos, eu falsifiquei a minha certidão de nascimento para 18 anos, para me ficar mais velho, lógico, né? É o sonho de todo adolescente. Por conta disso, eu me envolvi em vários acidentes de carro, né? Eu fui preso por 3 vezes em blitz policiais. Eu era o terror das ruas do bairro na época, né? Porque 16 anos eu não tinha essa responsabilidade toda, mesmo já tendo dirigido desde os 11 anos de idade. Então, devido a essa irresponsabilidade, eu jogava o carro por cima dos meninos na rua, os amigos estavam jogando, eu passava o carro por cima das traves, eu era bem irresponsável mesmo. Quando eu dobrava a esquina, os amigos já saíam da rua e iam para a calçada. E nessa época eu tinha um hábito, como eu era muito criativo para as coisas más, para as coisas ruins, eu chamava os meninos da rua para poder ir comigo no carro e fazer entrega nos caminhões do meu pai, e eu feria as pessoas, elas vinham correndo para subir atrás do carro. E quando elas estavam perto, eu freava o caminhão bruscamente. Eu feri muitas crianças com isso. E muitas delas foram até para o hospital, ficaram internadas, quebraram dentes, partes da face. Realmente era uma brincadeira de muito mau gosto. Mas na época eu me divertia muito com isso. Fiquei na época conhecido nos baile funk, porque como meu pai tinha equipamento de filmagem na época, então eu logo fiz amizades com essas pessoas que eram donos de baile funk. E eu participava, filmando, gravando esses bailes. E em uma dessas situações, eu incitava as equipes, os participantes desse baile a se exibirem para as câmeras. E logo essa brincadeira gerava grandes conflitos, grandes brigas dentro do baile funk, até como ficou conhecido como uns bailes que tinham disputa de gangues, disputas de turmas de bairros. Então isso era divulgado nas rádios e se tornou uma forma de encher os baile funk, mas era uma brincadeira agressiva. Em uma de minhas férias, na época, em uma das praias do litoral aqui do Ceará, foi no período do segundo turno das eleições do Collor de Mello. Nós fomos para uma praia e quando eu cheguei lá, eu era muito criativo e vi uma barraca, não tinha ninguém, estava abandonada. E aí eu peguei fui na casa desse morador que nós estávamos, peguei algumas ferramentas e resolvi desmontar essa barraca. Desmontei ela, peguei todas as madeiras, todas as folhas de compensado, botei dentro do caminhão, viemos embora para Fortaleza. E o que foi que eu fiz com essa barraca? Eu construí uma pista e uma rampa de skate na rua da minha casa. Isso foi a sensação, né? A sensação na época. Depois disso, né? Logo quando eu completei os meus 18 anos, eu comecei a ter mais sinais de maldade. E aí foi quando eu conheci a minha esposa. Ela era de uma família bem séria, bem recatada. Foi quando eu conheci ela e eu comecei a mostrar alguns sinais de melhora. Uma certa vez, nesse período, eu bebia tanto, né, que para poder dormir, eu tinha que beber uma cerveja inteira em 4 copos, mais um copo de conhaque, para poder dormir de tanto que eu bebia na época.
Uma certa vez, a última vez que eu bebi na minha vida, antes de eu ter um encontro com Cristo, eu tomei 1 litro de conhaque Dreia dentro de 40 minutos sozinho. 4 copos de 250 ml. Nessa época foi assim terrível para mim. Eu passei uns 15 dias fora do meu normal por conta do resultado dessa quase overdose de álcool que eu tomei. Mas nessa época eu comecei a me envolver com uma garota, e essa que é a minha esposa hoje, e eu pude perceber o quanto uma mulher pode influenciar a vida do homem. E aí quando eu conheci ela, e comecei a já me acalmar, comecei a ir para menos festas, menos eventos, comecei a praticar menos coisas ruins. Foi quando ela um dia me chamou, olhou na rua e várias pessoas vindo da igreja. E ela disse assim: amor, tá todo mundo entregando sua vida para Jesus. Eu acho que a gente... Lógico que eu não queria, eu tinha muitos assuntos mal resolvidos, maltratados. Eu me sustentava tirando mercadoria do meu pai, vendendo. Eu tinha cheques para cobrir, eu tinha coisas para pagar, baseado nesse dinheiro das coisas erradas. E aí eu não queria me converter. Foi logo quando eu comecei a beber mais ainda. E comecei a imaginar, comecei a pensar o que seria da minha vida se eu realmente fosse levar aquela vida de me converter. Então, quando eu comecei a namorar com a Silvia, né, eu comecei a perceber o quanto a mulher é importante na vida de um homem. E aí eu comecei a mudar, comecei a me comprometer, até porque ela era da mesma família. E o fato de eu já ser conhecido na família era um dos fatos dos próprios pais dela não querer que eu me relacionasse com ela. E eu creio que nenhum pai vai querer, né, que uma pessoa como eu era me relacionasse com a sua filha. Então eu comecei a mudar, lógico que superficialmente, porque muitas coisas eu não podia mudar, porque eu não tinha Jesus na época. E fomos estudar juntos numa escola, e nessa escola eu fui, quase todos os dias eu ia para a coordenação, quase todos os dias eu era repreendido, fui expulso de algumas escolas, e nessa escola ficou assim bem evidente um fato muito grave que aconteceu comigo. Em uma semana cultural que teve nessa escola, eu e mais uma turma de amigos meus, o nome da nossa equipe na semana cultural era Comando Vermelho, né? Então, essa equipe, ela era só as peças selecionadas, né? Só as peças selecionadas da escola. E num determinado dia, nós fizemos assim um alvoroço muito grande nessa escola quando nós jogamos, né, no meio da quadra, estava tendo uma partida de handebol, nós jogamos uma cabeça humana no meio da quadra, que nós tínhamos extraído poucos minutos antes do cemitério São João Batista, no centro da cidade, que nós estudávamos ali perto. Isso foi um momento assim, de muito alvoroço na escola, nós saímos de lá, a Polícia Federal foi lá, foi um caso sério, né? E fora essas, tem muitas outras coisas que, lógico, a gente não tem a oportunidade de contar. Nós contamos esse testemunho completo em algumas vezes eventos para jovens, testemunhos em igrejas, a gente fala tudo. Mas muitas coisas eu não pude colocar aqui, né? Coisas que são muito pesadas, né? Eu pagava pessoas para poder fazer a minha segurança, quando furei orelha, fiz tatuagens, né? Meu pai, quando descobriu que eu tinha uma tatuagem, ele me deu 1 semana para tirar. Quando foi com 10 dias, eu mandei aumentar, de tão rebelde que eu era, né? A bebida me atrapalhava muito, mas Deus me deu muitos livramentos também, né? Esse era um pouco do Aécio, eu tive muitos livramentos. Deus nunca permitiu que eu me envolvesse com drogas, eu bebia, mas nunca me droguei. Deus me livrou de me envolver com prostituição, com prostitutas, e Deus nunca deixou eu sofrer um assalto. São as 3 coisas que eu vejo muito, né, na minha vida. Então, esse livramento que Jesus me deu, ele me resgatou, ele me fez me permanecer firme até hoje, ele me conduziu por um caminho, tem me conduzido por um caminho de muitas vitórias. Mas esse encontro que eu tive com Jesus, ele foi assim fundamental.
quando a minha esposa nos convidou para nós irmos a uma igreja, eu fiquei pensando e alguns meses depois aconteceu algo interessante. Um pastor vindo de São Paulo abriu uma igreja na Paraíba. Ele veio parar em Fortaleza. Deus mandou ele vir para Fortaleza. E quando ele chegou em Fortaleza, ele abriu uma igreja pequena, praticamente do tamanho dessa sala que nós estamos. Talvez caberia umas 15, 20 cadeiras dentro, bem apertadinho. E lá nesse dia eu fui para a inauguração desse culto, a convite desse pastor que estava hospedado na casa do meu sogro. E aí eu fui a convite dele, né? Muitas brigas eu tive com a minha noiva na época, né? E quando eu cheguei nessa igreja, eu fui, na hora do apelo, o pastor perguntou se eu queria receber Jesus, depois de muito tempo ele falando praticamente a minha vida inteira. E aí, quando ele perguntou se eu queria receber Jesus, eu não aceitei. Eu sentia como se fosse correntes, como se eu tivesse com umas pedras amarradas nos meus braços, que eu não conseguia fazer uma decisão. E aí a minha esposa chorando muito, porque ela tinha recebido uma promessa de Deus que até sexta-feira eu seria salvo. E aí ela chorou muito, desesperada, poxa, agora a promessa de Deus não vai acontecer. E aí aquele pastor, com muita sabedoria, ele disse assim, olha, Aécio, se você quiser, você pode conversar comigo depois do culto aqui atrás, numa sala aqui atrás. E eu disse, com certeza. E aí, quando aquele culto terminou, eu fui para essa sala atrás do palco da igreja, do púlpito, quer dizer. E quando eu entrei nessa sala, ele fez o apelo que ele fez na frente das pessoas. E quando ele fez esse apelo, eu não senti mais aquele peso nas mãos e eu decidi receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu não recebi no templo por conta de uma situação, porque eu estava com vergonha. Porque aquele Aécio que tinha segurança, que todas as pessoas queriam estar perto dele, que era muito popular, está numa igreja pequena, de bairro, com poucos membros dentro, tendo que decidir entregar sua vida para Jesus. E essa vergonha que eu tive, eu digo para muitos hoje, que não tenham vergonha, né? Porque a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter recebido Jesus como Senhor e Salvador. Eu costumo dizer que o Aécio, aquele Aécio, ele só prestava para uma coisa, para ser salvo. Aquele Aécio, ele só prestava, ele só servia para ser resgatado por Jesus. E hoje, 20 anos depois disso, eu posso dizer o quanto Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado nos meus negócios, na minha família, tenho 2 filhos lindos. Deus tem me abençoado no meu ministério. Nós somos muito abençoados no trabalho que nós fazemos no reino de Deus. Hoje, através da minha vida, nós temos familiares convertidos, nós temos um casamento equilibrado, nós trabalhamos fazendo o que nós amamos. Hoje eu posso ter, depois de todo esse período de transformação, eu posso ter meus pais olhando para mim e dizendo para mim que hoje na família eu sou o único filho pelo qual eles não se preocupam. Porque eles sabem que a palavra de Deus tem sido real na nossa vida e que hoje eles sabem que nós não passamos por problemas de relacionamento, nós não passamos por problemas familiares, nós não temos problemas com vícios, nós não temos problemas com nada, com nenhum envolvimento relacionado ao que o mundo pode trazer de prejuízo na nossa vida. Então esse é um pouco do meu testemunho, um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. E a gente sempre tem dito que por que o Aécio conseguiu crescer, por que o Aécio conseguiu mudar de vida, por que o Aécio conseguiu ser vitorioso na área profissional, na área de relacionamento, na área ministerial. Por quê? Um dia eu vinha no carro e eu vinha perguntando a Deus, tem pessoas que trabalharam comigo, pessoas que eram muito mais capazes do que eu, pessoas que tinham muito mais conhecimento do que eu. Por que é, Senhor, que eu estava sendo abençoado e por que é que essas pessoas, elas continuavam no mesmo lugar que eu estava também? E aí foi muito claro
quando eu senti no meu coração Deus falando comigo: meu filho, a minha presença faz toda a diferença. A minha presença na sua vida é que faz a diferença. Então, eu posso dizer para todas as pessoas hoje que se você quer algo diferente, se você precisa de algo diferente, se você precisa mudar de vida, se você precisa de que algo mude, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, no relacionamento com seus pais, essa mudança, essa transformação aconteceu principalmente no período da minha juventude. E eu posso dizer para você jovem hoje, você adolescente hoje, o mundo ele não está para brincadeira. E eu posso dizer para você que o que vai fazer a mudança, o que vai fazer a diferença na nossa vida, como fez na minha vida e pode fazer na sua vida, é a presença de Deus. Nós não podemos negar isso. A presença de Jesus, a graça, o favor e a misericórdia dele na nossa vida é o que perdoou os meus pecados, é o que apagou as minhas transgressões, jogou no mar do esquecimento e ele abriu a minha mente e o meu coração para receber os ensinamentos que há muitos anos, na realidade há milhares de anos, Jesus deixou para nós aprendermos, mas nós tanto temos ignorado, nós tanto temos esquecido. Então, esse ensinamento, esse conteúdo que tem na Bíblia, que nós recebemos na igreja, na casa de Deus, através daquelas pessoas que são da nossa escola, da faculdade, do trabalho, que tem nos convidado para uma igreja, para um culto, para uma oração ou para uma reunião em célula, em alguma casa de algum amigo, para receber uma oração. Isso, queridos, é um convite do próprio Deus fazendo para você. É um convite do próprio Deus. Não se envergonhe como eu me envergonhei. Mas Deus foi tão misericordioso comigo que no mesmo dia me deu outra oportunidade de receber e de poder ser ali lavado, remido, ser perdoado através da graça e o favor de Jesus. Quero dizer para você jovem, para você marido, para você filho, para você pai, há esperança. Há esperança sim. Eu não sou o único bem-aventurado do planeta, porque Jesus ele ama todos. Saiba que está ouvindo na sua vida e tenha feito você ouvir e poder entender esse meu testemunho e saber que hoje Deus tem falado com você e que o dia é hoje, a hora é agora e você pode decidir hoje, agora mesmo, onde você está, você fazer uma aliança com Jesus e você confirmar isso através da fé, através da esperança e crendo que a sua vida, assim como eu tenho sido um instrumento para a graça de Deus nessa terra, a sua vida também é, desde já, um grande instrumento para fazer a diferença na sua família, no seu trabalho e na sua comunidade, na sua cidade. Deus precisa de você, você é um gerador dos sonhos de Deus. Que Deus te abençoe, espero que esse testemunho possa ter edificado e fortalecido a sua vida. Deus te abençoe, muito obrigado. Olá, agora eu quero chamar uma poderosa palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fique ligado, você e a sua casa. Você vai encontrar alegria profunda, você vai encontrar realização. Nunca acredite naquela mentira do diabo que se você se entregar totalmente para fazer a missão que Deus tem para a sua vida, que vai ser uma vida penosa, que vai ser uma vida horrível. Não, Jesus falou que é o diabo que vem para matar, para roubar, para destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quando você está no